Oi, gente. Vamos lá, né? Mais uma aula. Então, já observem aqui na lateral esquerda qual que é o parasita, né? Que a gente vai estar abordando hoje. Vocês já viram a teoria, provavelmente. Então, aqui a gente vai discutir os principais pontos, as características aí que dizem respeito a esse parasita que se chama amebíase. Então, vamos focar aí nas lâminas, né? Para a gente poder entender a morfologia e do que se trata. Então, deixa eu só pegar minha canetinha aqui para a gente dar início. Então, vamos lá. A amebíase é um importante problema de saúde pública. Por quê, gente? Esse parasita, ele é classificado como a segunda causa de morte por parasitoses, tá? Tem uma estatística aí que bate em torno de 100 mil óbitos anuais por conta dessa parasitose, tá? Então, o que chama atenção nessa doença? Que a maioria dos portadores, eles são assintomáticos. Então, na aula passada, eu discuti bastante com vocês a respeito do que é esse portador assintomático. Então, justamente, né, é aquele paciente que ele não manifesta os sintomas. Então, a doença ela acaba ficando ali naquele portador de forma silenciosa. Então, isso dificulta o diagnóstico. Se for uma doença que ela é contagiosa, ela vai se disseminar de uma forma mais veloz. Então, por isso que portadores que costumam ser assintomáticos, isso torna mais difícil tanto o diagnóstico quanto o controle e a prevenção. Então, isso chama atenção a maioria dos portadores serem assintomáticos, tá? É um tipo de parasita aí que ele costuma habitar na região do intestino humano e do intestino animal. Então, aqui eu já trouxe algumas lâminas, tá? Para vocês já irem se atentando aí na morfologia, tá? Desse parasita para a gente discutir ali mais para o finalzinho da aula. Então, vamos focar aqui. Qual que é o agente etiológico dessa doença? Então, o agente etiológico, né, é um protozoário chamado Entamoeba histolítica. Então, creio que vocês já aprenderam, né? Já tem conhecimento aí desse agente etiológico. E aqui eu trouxe a taxonomia apenas para título de conhecimento. Não precisam se apegar nessas classificações. O que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo, não é decorando, é sabendo, levando para a vida, é o gênero, tá? Então, é um gênero aí Entamoeba, né? Classificado aí como Entamoeba histolítica, tudo bem? Então, tem outras classificações, mas nós iremos nos apegar aqui na nossa aula com Entamoeba. Então, existe aí, né, a morfologia que ela classifica em Entamoeba histolítica, como eu já falei para vocês, e a Entamoeba coli. O que vai diferenciar esse tipo de agente são suas características morfológicas. No histolítico eu tenho aí um cisto com 4 núcleos, já no coli eu tenho aí com presença de 8 núcleos. E por que é importante, professora, eu ter o conhecimento dessa teoria? Porque você, quando você for lá no microscópio visualizar a lâmina disponível, vai ser através dessa teoria que você construiu que você vai conseguir diferenciar o que é uma Entamoeba histolítica e o que é uma Entamoeba coli. Justamente por essas características do cisto, que em um agente eu tenho uma quantidade maior e no outro eu tenho uma quantidade menor, tá bom? Mas isso diferencia muito. Olha aqui, eu tenho a presença com apenas 1 ou 2 cistos, a gente não está conseguindo visualizar muito bem, tá? Mas o que eu quero que vocês levem da aula? Entender a importância da teoria para associá-la com a prática, para poder diferenciar. Essa lâmina aqui a gente já consegue visualizar com a presença maior de núcleos, provavelmente, então, aqui é uma Entamoeba coli, né, que chega a ter ali até 8 núcleos, então isso é muito importante, tá, gente, vocês terem esse conhecimento. Então, se tratando aí da morfologia, vamos buscar aí essa diferença entre o cisto e o trofozoito, certo?
O trofozoito, ele costuma apresentar ali apenas um núcleo, tá? Ele tem aí uma emissão de pseudópodes. Para quem não sabe o que é um pseudópodes, é uma projeção citoplasmática, tá? Que esses pseudópodes, eles existem aí justamente para que esse parasita ou ele se movimente ou para ajudar aí na captação de alimento. Então, o pseudópode é uma projeção na região do citoplasma, tá? O seu citoplasma ele tem uma característica mais granulosa, possui aí vacúolos digestivos, né, que vão acumular ali substâncias alimentares, e a habitação dele é lá na região do intestino grosso, tudo bem? De que forma, professora, que esse parasita ele se multiplica? É por divisão binária simples, né? Então, vai aqui, ó, se subdividindo por fissão binária simples, certo? Então, essa é a característica do trofozoito. Já o cisto, ele é eliminado nas fezes, tá? Então, ele costuma ter aí uma característica que ela é mais oval ou mais esférica, diferentemente aqui ao do trofozoito, ele tem uma característica não só de um núcleo, agora a gente está falando de uma estrutura que ela é multinucleada, olha aqui o quantitativo de núcleo, tá? E no seu citoplasma costuma apresentar aí vacúolos que são de glicogênio, tá joia? Então, reforçando com vocês o mecanismo de transmissão dessa doença. Então, o mecanismo de transmissão, qual que é o principal? Ingestão de cistos, né, de forma direta ou indireta. A forma direta pode ser por via aí fecal oral, certo? Indireta, na ingestão aí de água ou de alimentos que estão contaminados. Esses cistos, eles costumam ser viáveis por mais ou menos aí 30 dias nesse meio externo, tá? E qual que é aí o mecanismo? Por onde que ele passa? Então, a pessoa que ingeriu esse cisto, ele passa ali pela região do nosso estômago, acaba resistindo ali, né? O nosso estômago é uma região que tem um pH bastante ácido, né? Existe ali a presença de enzimas digestivas que vão mudar aquele meio para que se torne ali um meio mais alcalino. E esse desencistamento, ele ocorre ali na região do intestino delgado. E o ciclo em si, ele vem ali na região da luz do nosso intestino grosso, tá? E qual que é a região do nosso organismo que esse trofozoito ele é destruído? É na região do estômago, certo? Então, para reforçar o mecanismo de transmissão dessa doença, ele ocorre aí por ingestão de alimentos ou água contaminada, tá? Por cistos que estão maduros, podendo ser aí por dejetos humanos, moscas e baratas, manipulação ali de alimentos por portadores assintomáticos, tá? E qual que é a virulência, né? Para reforçar aqui com vocês. O trofozoito, ele pode invadir aí a submucosa intestinal, podendo aí se multiplicar em úlceras ou algumas lesões intestinais. E na região das vísceras, ocorre ali uma amebíase que ela é extraintestinal. Ou seja, essa amebíase, ela é hematófaga, ou seja, ela se alimenta do sangue, tá? Então, essa é a opção aí de se visceralizar, certo? As lesões por trofozoitos também podem ocorrer ali na região do seco e na região do reto sigmoidiana. Isso é anatomia, tá? Quem tiver com dúvida aí, tá relacionado aí ao sistema gastrointestinal. Nessa região, o parasita ele acaba aí perfurando, né, a parede intestinal. Esse portador pode evoluir com a peritonite fecal. Isso é uma situação grave, né? Quando eu tenho ali o comprometimento da região do meu peritônio por fezes. Esse paciente, ele tem um alto risco de mortalidade. E na região do fígado, pode ocorrer ali um estado chamado de necrose colicoativa, ou seja, né, aquela região vai necrosar,
vai obter ali uma consistência mais mole, tá? Então, por isso que é uma doença considerada grave e de segunda morte de doenças por parasitose, porque atinge órgãos que são ali vitais para o funcionamento e o metabolismo do nosso corpo, certo? Então, esse é o ciclo biológico, né? Só reforçando aí com vocês o que a professora Ellen já discutiu com vocês na aula remoto, né? Eu tenho ali o cisto, vai ocorrer ali uma ingestão de cistos maduros, ou através da água, ou com a ingestão de alimentos, né? Vai acontecer ali o desencistamento, ou seja, lá na região do intestino delgado, vai ocorrer aí uma multiplicação na região do nosso intestino grosso e vai acabar aí se disseminando para alguns órgãos que são importantes, né? Vai atingir ali o trofozoito, essa região do fígado, podendo evoluir ali com abscesso, já no intestino com uma colite, né? E atingindo também outros órgãos, se multiplicando para outros tecidos. Então, eu tenho o cisto, depois o metacisto, pré-cisto, né? Vai ocorrer ali o encistamento e vai evoluir aí para a eliminação de cisto através das fezes. Então, qual que era aí o ciclo? Cisto, metacisto, trofozoito, pré-cisto. Aí inicia tudo de novo. Cisto, metacisto, trofozoito, pré-cisto. E vai iniciando esse ciclo, né? É um ciclo aí que ele é monogênico, né? Ele tem uma divisão binária dos trofozoitos, a gente já conversou sobre isso. Os estágios também a gente já conversou, né? Trofozoito, pré-cisto, metacisto ou cisto, ou pode ser ao contrário também, né? Porque é um ciclo, né? Ele vai iniciando, finaliza e inicia de novo. Então, esse é o ciclo. Reforçando com vocês que ocorre aí pela injeção de cisto maduros, a gente já conversou sobre isso. As áreas, né, que se atingem aí do corpo no final do intestino delgado, no início do intestino grosso, né, ocorrendo ali o desencistamento na saída do metacisto. E esse metacisto, ele sofre aí divisões nucleares, né, sendo aí composto nessa divisão por 8 trofozoitos, certo? Esses trofozoitos, eles vão se aderir ali à mucosa do intestino e vão acabar se desprendendo ali da parede, onde vai evoluir como pré-cistos, para depois evoluir para um cisto, certo? Então, tá aqui, quando a gente coloca em mapa mental, fica mais fácil. Eu sei que é um pouquinho complicado, às vezes a gente não consegue entender apenas na explicação. A gente tem que sentar, pegar o livro, poder visualizar a imagem, de onde que se inicia até onde se finaliza e quais são as etapas, né? Então, eu tenho um cisto maduro, uma eclosão, né? Que é expulsar algo, certo? E vou começar aí uma multiplicação. Cisto, cisto maduro, eliminou nas fezes. Então, esse é o ciclo principal. Aqui eu trouxe algumas características da forma clínica e sintomatologia da doença, né? Falei para vocês que a gente tem a forma assintomática, que é aquela que é silenciosa. Se ela é silenciosa, então não vou ter manifestações sintomáticas, tudo bem? Ficou claro, né? E eu tenho a forma intestinal, que ela não é invasiva, certo? E ela manifesta de que forma nesse indivíduo? Dores abdominais, que no caso são cólicas, tá? Esse portador ele também pode evoluir com diarreia, mais ou menos aí 6 episódios dias, podendo evoluir para uma diarreia que ela é crônica. Então, essa é a forma não invasiva, cólicas e diarreia. Já na forma intestinal, que ela é mais invasiva, que ela é um pouco mais grave, esse portador ele vai evoluir com a colite amebiana aguda, certo? Ele pode evoluir com uma disenteria que ela é grave, ou seja, são fezes líquidas, né? Esse paciente ele pode desidratar aí muito rápido. Ele também vai evoluir com úlceras intestinais, com abscessos. Então, essa é a forma clínica.
da forma intestinal invasiva. Percebam a diferença das manifestações para a forma não invasiva para a invasiva. E eu também tenho a forma extraintestinal. Como que ocorre, professora? Na região do fígado. O que é mais comum? Esse paciente evoluir com dor nessa região, ele manifestar febre, hepatomegalia, ou seja, o aumento ali do órgão, tá? E a literatura traz que essa manifestação ela é mais comum nos homens, tá? Uma manifestação no pulmão, no cérebro, ela é mais rara, tá? Quando é na forma extraintestinal. E na pele, na região perianal e nos órgãos genitais, ela também pode ocorrer. Então, essa é a forma clínica e a sintomatologia com as suas subdivisões. Então, aqui eu trouxe para vocês a patogenicidade, para vocês entenderem como que ocorre esse mecanismo de invasão do parasita. Então, em letra A, o que vocês conseguem visualizar aqui? Eu tenho uma adesão, percebam que ele aderiu aqui à parede da minha célula. Então, ele adere primeiro, logo em seguida, em B, eu vou ter uma destruição tecidual. Percebam que rompeu, aqui eu estava apenas aderindo, e aqui eu já consegui romper a estrutura. E em C, eu já consigo ter aí uma dispersão ameboide, ou seja, né? Já tomou de conta, já disseminou ali naquela região. Então, eu vou aderir, depois eu vou destruir ali a região do tecido, para depois haver uma dispersão ameboide. Então, só a título de curiosidade, tá? Como eu acabei de falar para vocês, ocorre a adesão, né? Eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque isso não é importante para vocês. Eu quero que vocês entendam apenas o ciclo, que vai aderir, vai destruir, vai dispersar, e depois que eu disperso aquele parasita, é onde vai começar as manifestações, vai formar abscessos, aquela região ela vai necrosar, até haver ali uma obstrução daquele sistema porta, que é nesse momento que vem a gravidade. É nessa obstrução que pode ocorrer aí o óbito desse portador, tá? Então, esse mecanismo de invasão é importante que vocês tenham em mente. O parasita adere, depois ele destrói ali a região do tecido, depois vai ocorrer uma dispersão. Quando eu disperso, eu dissemino, ou seja, aquele trofozoito ele vai cair ali na circulação daquele portador e vai atingir ali a região do fígado e do via ali do sistema porta, né? Então, quando ele atinge ali o alvo dele, que é o sistema porta, vai iniciar as manifestações de forma grave, que no caso aqui é o abscesso, a necrose, até chegar na obstrução. Então, quando obstrui, a taxa de mortalidade, ela pode aí acontecer, tá bom? Então, existem aí, né, fatores líticos também, só para vocês terem conhecimento. É bem legal, né? As imagens microscópicas, elas trazem aí, né, demonstrações em 3D que são bem reais, tá? Tem mecanismos que são dependentes de contato e são mecanismos que são independentes de contato. Quando eu falo que ele é dependente de contato, é aquela forma que ela precisa aí da liberação de uma proteína para formar os poros, tá? Então, neste caso, quando eu tenho um mecanismo dependente de contato, eu preciso aí da liberação de proteína para formar os poros. Então, quando é independente de contato, você precisa liberar ali apenas a colagenase, tá? E algumas proteases, onde vai começar a degradação aí dessa matriz extracelular, tá bom? Então, existem esses dois mecanismos só para vocês terem conhecimento. Então, reforçando aqui, né, que a amebíase, quando ela é intestinal, ela pontua que essas manifestações, olha aqui, o parasita, né, doido para tomar de conta aqui dessa região, as manifestações principais: diarreia, colite, úlcera, perfurações, peritonite, apendicite, amebomas, tá? Então, a forma aguda, ela geralmente costuma aí ser muito invasiva e fulminante, certo? Então, tá aqui
uma adesão, vários parasitas se aderindo ali da região no ataque. Olha aqui, a gente consegue visualizar. Tudo isso aqui é parasita, tá, gente? Quero que vocês tenham essa noção visual. Aqui já aconteceu a perfuração, ou seja, né, já tomou de conta da área. E olha só o tamanho desse abscesso na região do fígado. Foi exatamente o que eu comentei com vocês. Então, aderiu, perfurou, né, disseminou ali pela região e evoluiu com abscesso. Existe aí uma relação parasito-hospedeiro, tá? Onde ocorre aí um mecanismo de defesa desse hospedeiro, seja ele pela camada da mucosa, né? Pelas mucinas, onde existe ali um gel aderente que ele acaba prevenindo a adesão às células epiteliais e facilita aí a eliminação do parasita. Então, o nosso corpo, ele tem sistema de defesa. Então, quando ele percebe ali que ele está numa situação de risco, de fuga, então ele começa a acionar esses mecanismos de defesa, mas nem sempre isso dá certo, nem sempre isso funciona. Então, quando não funciona, a doença se instala. Então, eu quero que vocês compreendam, entendam que existe esse mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? E uma das formas de defesa é essa camada mucosa, onde o nosso corpo, ele sintetiza aí as mucinas, né? Que é um gel aderente que vai trabalhar aí na prevenção da adesão dessas células epiteliais, trabalhando aí com a eliminação desse parasita. Outra forma é a glicosidase, né, produzida aí pelas bactérias da flora intestinal e proteases da região do lúmen. Qual que é a função dessa glicosidase, né, uma proteína aí? É degradar esse parasita. Então, é mais uma forma aí de defesa do nosso corpo. E a nossa resposta imune também, que o tempo todo, quando ela percebe que o nosso corpo está passando por uma situação de risco, né? A nossa resposta imune, ela tem que entrar em ação justamente para tentar combater, certo? O diagnóstico, ele pode ser feito aí de forma clínica, né? Um exame físico bem feito, né? Buscando ali a historinha daquele paciente, avaliando seus sinais e sintomas. Pode-se fazer também, pode-se não, deve-se fazer, né, um exame parasitológico aí de fezes para pesquisar a presença de cistos, né? Qual a morfologia, cultura de fezes. Tem um diagnóstico imunológico também, tá? Que detecta aí antígenos nas fezes. E tem um diagnóstico que ele é molecular, que avalia aí o PCR, que é através dessa avaliação que a gente vai distinguir as espécies. Não vou entrar muito no diagnóstico, é só a título de conhecimento para vocês saberem que existe, certo? Quando é um abscesso hepático, a gente consegue visualizar por um raio-x ou uma ultrassonografia. Quando é uma amebíase intestinal, a gente consegue visualizar a presença no exame de fezes, né? A gente consegue também descartar outras doenças intestinais, como a salmonelose. Então, por isso que o diagnóstico é importante, porque a gente define e descarta, né? Opções aí de doença, certo? Então, aqui, só para vocês verem a diferença aí de uma histolística para coli, né? É importante também a gente ter essa visualização da lâmina, que a gente consegue visualizar quantos núcleos são. Lembra que na histolística a literatura traz, né, que pode ter aí a presença de 4 núcleos, já na coli pode ser até 8, né? Então, tem algumas literaturas que divergem, mas foquem aí que na histolística a presença de 4 e na coli presença de até 8 núcleos, tá? Então, aqui mais uma imagem para vocês conhecer a histolística e a coli, a morfologia desses cistos, certinho? Tudo isso aqui é cisto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, aqui do mesmo jeito. Aqui também um esqueminha, a histolística e a coli, na fase que ela ainda é um trofozoito, aqui um cisto e o seu núcleo, né? Então, só de olhar a imagem a gente consegue diferenciar. Olha a morfologia, a diferença. Projeções citoplasmáticas, né? Na histolística a gente estudou.
certo? Então é isso, foque aí nessas diferenças morfológicas que quando vocês visualizarem a lâmina, você vai conseguir diferenciar. O tratamento da forma intestinal, não precisa se apegar, só conheçam o nome do medicamento, porque principalmente quem for trabalhar na atenção básica, na UBS, o tratamento ele é feito ali, o acompanhamento, então perceba que existem medicações que são direcionadas, o metronidazol é uma medicação bastante comum, o tinidazol, o teclosan, o sequinidazol, então essas são a medicação para o tratamento da doença. E a forma mais grave é essa posologia que se usa. Eu achei bem legal esse esqueminha aqui da história natural da amebíase, vocês printam aí e levam para a vida, né? Que é bem legal, aqui mostra, né? O indivíduo, ele ingeriu aí o cisto, né, da entamoeba, se ele não infectou, vida que segue, né? Já o indivíduo que ele é infectado, ele vai ser um portador da doença, né? Ele pode seguir aí de forma assintomática, ou seja, né? Eu não tenho manifestado nenhum tipo de sinal e sintoma, porém eu sou um portador. Eu fui infectado, então já estou portando essa doença. Então, aquele que é assintomático, ele não vai evoluir com, né, sinais e sintomas que são aparentes. Então, eu tenho aquele portador que ele evolui com sintomas que são mais leves. Eu tenho aquele infectado que ele, no primeiro momento, ele já evolui com quadro de desenteria, né, podendo desidratar, evoluindo com a desenteria grave, havendo ali uma obstrução da região intestinal, como a gente já falou, havendo uma necrose ali na região, seja ela do intestino ou do fígado, e levando esse paciente ao óbito, tá? Então, quando eu tenho ali o não infectado, ele vai embora, vida que segue. Já quando eu tenho uma pessoa que é infectada, ela tem vários caminhos. Eu já tenho aquele portador que ele é assintomático, eu tenho aquele que evolui com sintomas mais leves e aquele que já evolui ali com um quadro mais grave, de disenteria grave ou de necrose amebiana ali na região do fígado, onde pode levar aí ao óbito. Tudo bem? Então, bem legal a história natural aqui nesse esqueminha. De que feito que a gente vai controlar? Como que é a profilaxia, né? Saneamento básico, bastante importante, né? Ver aí como é que é o tratamento dessa água que você está consumindo, educação sanitária a respeito da higiene dos alimentos, o tratamento da água, o controle dos alimentos, né? O tratamento ali das fontes de infecção, cuidado com a higiene pessoal, a questão da higiene das mãos. Então, você que vai seguir carreira ali, mais uma vez eu vou falar, o enfermeiro da unidade básica, ele é um educador. Então, o enfermeiro que vai assumir aí essa atenção primária, ele tem que ter essa visão e esse conhecimento justamente para ele trabalhar essa educação sanitária dentro daquela micro-região que ele assumiu a sua unidade. Então, por isso que eu tenho frisado bastante, eu não quero que vocês saiam daqui apenas com a teoria, achando que vocês nunca mais vão utilizar isso na vida de vocês. Não, são patologias que elas acontecem e dependendo da região que você for trabalhar, dependendo da situação social, econômica da região que você for trabalhar, são doenças que elas vão se manifestar. Então, é por isso que eu quero que vocês tenham essa visão, tá? De não estar aqui ouvindo só por ouvir. É realmente pegar, pelo menos, nem que seja 1% aqui do que eu falei e lembrar lá quando você estiver trabalhando, tá? Portadores assintomáticos, coloquei aqui, né? Porque é algo que é mais difícil de se tratar, porque ele não manifesta. Existem aí vacinas que estão em estudos, estão aí na etapa experimental, mas nada ainda assertivo, tá? Então, a gente tem alguns alvos que a gente tem que combater. O trofozoíta de forma via oral, então trabalhar aí a questão do saneamento básico, do tratamento da água e do controle dos alimentos, e o cisto ali impedir ali o encistamento, né? Ou seja, trabalhar ali para que ocorra um bloqueio dessa transmissão.
Então, a gente finalizou aqui a parte teórica, né? Falamos do agente, falamos do ciclo, dos sinais e sintomas, da morfologia, de como é feito esse diagnóstico, o tratamento e de que forma a gente pode trabalhar a profilaxia. Então, aqui alguns anexos. Essa é a lâmina que a gente tem lá, né, disponível no nosso laboratório. A gente tem uma amostra fecal aqui, de um trofozoíta, de uma entamoeba histolística, né? Então, a gente consegue visualizar aí esse parasita, né, que parasitou a região aí dessa amostra fecal. Só para vocês entenderem o quanto a gente consegue visualizar. É muito nítido, tudo bem? Então, o trofozoito, né, ele age aí, né, com o pseudópode, como eu falei para vocês, são essas projeções citoplasmáticas, a gente já estudou ele ali atrás na aula. Então, ele muda, ele varia muito aí de tamanho, tá? Mas uma característica bem visível é o pseudópode, que é essa projeção, é como se fosse você estender o seu pé, né? Você tá ali dentro de uma bolha, que é a célula, e começa a fazer umas projeções citoplasmáticas. Então, esse pseudópode, ele vai contribuir aí na movimentação e na capturação de alimentos também. O cisto, só para vocês verem aqui, eu quero que vocês visualizem mais a imagem. É um cisto jovem, aqui um cisto mais maduro, certo? Lembrando que o cisto ele pode ter ali de 1 a 4 núcleos, olha aqui um núcleo, né? Ele possui aí vacúolos de glicogênio, a gente já falou isso ali agora há pouco, tá? Corpos cromatóides nessa região aí do citoplasma, certo? Possui alguns ribossomos que também podem se agregar. Então, aqui eu tenho um núcleo, 2, podendo chegar aí até 4. Então, aqui é um cisto jovem e aqui é um cisto maduro. Mais algumas lâminas para vocês visualizarem também desses, né, tanto do cisto quanto do trofozoito. E é isso. Boa aula, bons estudos. Agora eu vou passar